Educação positiva. Esse é o tema da minha mensagem hoje. Mas antes da gente ler Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 3, veja bem, você precisa saber, definir, melhor dizendo, qual deve ser a base a qual você vai edificar a sua vida. Seja os seus relacionamentos, seja a sua conduta no trabalho, seja como você se comporta no meio familiar, inclusive como você educa os seus filhos. A disciplina positiva, que é o assunto de hoje, não é algo novo, vocês vão ver. É heresia antiga requentada com roupa nova, apenas isso. São coisas erradas, antibíblicas, que no decorrer do tempo as pessoas vão dando uma mudadinha na roupagem para ver se conseguem pegar alguns incautos. Infelizmente, essa doutrina tem feito um estrago na vida de muito cristão. Tem destruído muitas igrejas. Porque por mais que o nome seja belo, educação positiva, claro, quem quer uma educação negativa? Você vai ver que é algo totalmente antibíblico, para não dizer demoníaco, que tende a estragar a cada dia mais os nossos filhos. Em síntese, a educação positiva seria uma disciplina sem punição, você educar os seus filhos de uma forma não punitiva, e seria um lugar onde os filhos eles têm mais autonomia, eles têm mais voz, eles são um membro da família que tem poder de voto, por assim dizer, nas decisões familiares, mesmo sendo crianças. Eu vou mostrar aqui para vocês que, é claro, os nossos filhos são amados, são bênçãos, mas existe uma hierarquia dentro do lar e em todo e qualquer lugar do planeta. E é claro que na nossa casa tem funcionado dessa forma também. Na educação positiva, o objetivo é mostrar que as crianças têm o mesmo valor que os pais. E, em se tratando de alma, é óbvio que elas têm o mesmo valor. Óbvio. Não importa a idade, não importa o período gestacional qual esteja. É uma vida. Mas o objetivo nosso, como cristão, deve ser educar os filhos para a glória de Deus. Eu e você devemos lembrar, aqueles que têm filhos, óbvio, que os nossos filhos, eles não são nossos. Eles são filhos de Deus em primeiro lugar. Portanto, nós somos apenas dispenseiros, tutores, cuidadores dessas crianças, ao qual Deus nos deu o privilégio, durante um período desta vida, para cuidar deles. E o nosso objetivo deve ser criar essas crianças para que elas se pareçam com o Pai, não com o Pai natural. Eu, você, não. Para que elas se pareçam com o Pai celestial. Este é o objetivo do cristão na criação de seus filhos. Portanto, o objetivo não só desta mensagem, mas de toda essa série, não é que você tenha filhos mais comportados no meio público, nos jantares de família, ainda que isso aconteça, mas isso é brinde. O objetivo dessa série sobre educar filhos para Deus é que, de fato, nós venhamos encaminhar os nossos filhos para que eles tenham temor, se submetam em primeiro lugar a Deus e assim glorifiquem o Senhor. E você vai ver como que automaticamente o comportamento deles também vai ser mudado. Hoje em dia, há duas formas, basicamente, de você educar os seus filhos. A primeira é essa, através da educação positiva. E podemos dizer que a educação positiva, parte dela, faz parte do humanismo, onde o homem é o centro. O esquerdismo, o progressismo, o feminismo, tudo vai estar aqui dentro. Você vai ver. E outra forma, é a forma tradicional, arcaica, velha e mofada, chamada bíblica. É claro, esses adjetivos não usados por nós, mas pelos de fora. Você vai ver que de forma sutil, a palavra de Deus ela tem sido desacreditada. E muitos cristãos, dentro de igrejas tradicionais, têm sido enganados durante anos por conta disso. Eu sei que nenhum educador ele vai vir e dizer de forma explícita que a Bíblia é uma farsa completa. Eles não têm coragem. São pouquíssimos os que ousam a fazer isso. Mas você vai ver que eles vão dando um jeito de desacreditar a Escritura, mostrando que ela não é uma verdade absoluta, que ela tem sim o seu valor, mas hoje nós vivemos outro tempo, mas isso não é novidade. É isso que eu vou mostrar aqui. Eu quero passar alguns princípios. Então, põe o primeiro ali, por favor. Primeiro, o perigo das meias verdades. Vamos ler Gênesis capítulo 3, versículo 1
até o 3, diz assim a palavra do Senhor. Ora, a serpente, o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito, e ela disse à mulher, foi assim que Deus disse, não comereis de nenhuma árvore do jardim? Verso 2, respondeu a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, se o fizerdes, morrereis. Veja, toda e qualquer mentira, toda e qualquer heresia, ela sempre vai vir com um ar de verdade. Sim, ela vai vir com uma verdadezinha aqui, com um princípio correto ali, mas você vai ver que o principal é algo que vai contra a Escritura. Então, quando nós começamos a fazer como a serpente, a questionar a Deus, será? É isso que Deus disse? É assim mesmo? Este é o princípio da queda. Significa que nós estamos começando a andar pela tangente, na beira do precipício. E a queda é provável. E depois que nós fazemos isso, aceitamos a questionar a Deus, nós começamos a distorcer todo o restante de sua palavra. Porque você percebeu aqui o que diz no finalzinho do versículo 1? Não comereis nenhuma árvore do jardim. Olha o que a serpente diz. Calma aí, foi isso que Deus disse? Vocês não comerão de nenhuma árvore do jardim? De fato foi isso que Deus disse? Não foi. Não foi. Volta só uma página, Gênesis 2, versículo 16. Olha o que o diabo está dizendo, né? Não comereis de nenhuma árvore do jardim? Gênesis 2, 16 e 17. Então o Senhor Deus ordenou ao homem, podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. O que Deus disse? Pode comer de qualquer árvore. Você percebeu como o diabo que ele usou algumas palavras que Deus usou, mas ele já deu uma modificada? Versículo 1 novamente. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher, foi assim que Deus disse? Não comereis de nenhuma árvore do jardim? Distorce. Eva, então, pega aquela mentira, porque foi exatamente isso que Satanás fez, enganou-a. Eva pega aquela mentira, então ela age de acordo com aquela mentira. E não espere agir contra o que Deus disse. E as coisas derem certo. Não vai dar. É ilusão. Você ver Deus ordenando de forma explícita uma coisa, e você agir diferente e querer que as coisas deem certo. Não tem a mínima possibilidade. Não espere. É isso que muitos, infelizmente, têm feito em relação à educação dos filhos, em relação ao casamento, em relação a relacionamentos, comportamentos, trabalho, tantas outras coisas. Eles não dizem de forma explícita que não acreditam na Escritura. Eles até acreditam, mas colocam coisas, acrescentam, ou dão uma mudada naquilo que Deus disse, esperando bons resultados, e não vão colher. Não vão colher. Esse é o problema. Por vezes eu e você achamos que somos mais sábios que Deus. Deus diz, nós dizemos, mas se fizer de tal jeito, eu acho que sai um pouquinho melhor. E acabamos caindo, com toda certeza. Por este motivo que mentiras devem ser combatidas. Não podemos ouvir pessoas propagando ensinos contrários à Escritura e ficarmos quietos, dizendo assim, não, Deus o julgue. Sim, Deus vai julgar. Só que cabe a nós abrirmos a nossa boca e combater, porque isso nós vemos em toda a Bíblia. Mentiras sempre foram combatidas, e este é o grande problema dos métodos de educação de filhos por aí. Eles têm até um ar de verdade. Eles são recheados, adornados de verdade pelas bordas. Mas o recheio é herético, é antibíblico. Por isso que nós devemos sempre lembrar que princípios são inegociáveis. Inegociáveis. Aquilo que a Escritura diz, não abra mão. Em hipótese alguma. Princípios são inegociáveis. Não importa quem falou, qual estudo deu resultado. Se fizeram na Europa e deu certo, não importa. Cristão não é pragmático. O que é pragmático? É aquele que não se preocupa em fazer o que é certo, mas o que dá certo. Ora, se estão fazendo assim, está dando certo, vamos fazer. Não somos pragmáticos.
Nós devemos ser bíblicos, não devemos procurar o que dá certo, mas sim o que é certo. Qualquer teoria que se basear em premissas antibíblicas devem ser rejeitadas. Não interessa, meu irmão. Mas Harvard fez tal coisa. Saiu uma pesquisa dizendo que, olha, filhos que dormem com os pais até os 5 anos são bem mais aceitos. Olha, saiu uma pesquisa dizendo que casar e continuar morando nos fundos dos pais faz bem. O que a Bíblia diz sobre esses assuntos? É isso que nós devemos nos preocupar. Se a Bíblia diz o contrário, meu irmão, não interessa quem fez o assunto, quem fez a pesquisa. Sabe por quê? Porque o tempo todo nós vemos as pessoas dizendo assim sobre a educação dos nossos filhos. Não fique impondo cor ao seu filho, azul e rosa. Não fique impondo carrinho ou boneca. Crie como criança, como neutra. E quando ele crescer, ele escolhe. Eu venho falar para você isso, eles dizem que é ciência. Mas você sabia que até a ciência segue uma certa agenda? É só você olhar para a pandemia. Quase todos aqui, para não dizer todos, fomos enganados absurdamente. Porque a ciência é feita por homens. E homens mentem, se equivocam, nos enganam propositalmente. É por esse motivo que muitos estudiosos do comportamento humano são ateus. E veja se tem lógica. Estudiosos do comportamento humano são ateus, não acreditam que Deus existe, e nós damos mais ouvidos a eles do que a própria Escritura. Oh Deus, se eles partem do princípio errado de que Deus está morto, de que Deus não existe, como vamos esperar que coisas boas saiam da boca desses homens e mulheres? Não vai sair nada. Eu sei que os métodos para se criar os filhos, eles variam, claro que variam. Mas o princípio deve ser o mesmo. Não podemos negociar o princípio. Qualquer comida que você for fazer, às vezes é uma comida simples. Olha, as irmãs usam métodos diferentes. Você vai fazer um estrogonofe, sei lá, um purê de batata? Não sei nem como que faz, né? Mas sei lá. Vamos colocar que algumas descascam a batata primeiro, depois põe para ferver, outro põe na panela de pressão, outro salga a água, outro salga depois. Não sei. Mas qual é o princípio fundamental do purê de batata? É batata. Você não pode fazer sem. Então, princípios em relação à criação dos filhos são inegociáveis. A forma, talvez, pode variar. Você pode colocar os seus filhos numa escola cristã. Você pode colocar os seus filhos, tentar sorte na escola pública. Você pode fazer educação domiciliar, homeschooling. Não importa. Mas o princípio da educação formal é: Deus é Deus sobre todas as coisas e a Bíblia é infalível. Acabou. Não importa. Se você parte deste princípio, o seu filho vai à escola e ouve sobre evolucionismo, na hora ele já vai entender: opa, não é isso aqui que meu pai ensinou, não. Não é isso aqui que eu aprendo em casa. Então, o princípio, nós não devemos negociar de forma alguma. Segundo, a educação positiva é antibíblica. Pastor, mas existe muita coisa boa ali. É verdade, existe. A Bíblia também tem muita coisa boa. Com a diferença básica de que a Bíblia não tem erros. Nenhum. Na verdade, a Bíblia tem alguns. Quando eu leio, eu vejo alguns erros. E a maioria é em mim. Todos são em mim. A diferença básica da Bíblia para a educação positiva é essa. Ainda que tenha algumas coisas boas do lado de lá, a Bíblia tem todas essas coisas. Todas elas. Mas não tem erro algum. E se o que eles falam de certo está na Bíblia, e eles possuem inúmeros outros erros, ora, para que usar este princípio? Se o que eles acertam já está nessa Escritura, e eles erram de montão, ora, não precisamos disso. A educação positiva erra no fundamento, erra no alicerce. Por isso que não tem como dar certo. Lembra quando Jesus ele vai dizer assim? Quando ele faz aquela analogia, aquela parábola, olha, 2 casas foram edificadas, uma sobre a rocha e outra sobre a areia. E vejam que interessante, sobre as duas, veio o vento, transbordaram os rios, sobre as duas. Não diz que a casa edificada sobre a areia veio mais chuva e mais vento, e que a casa edificada sobre a rocha veio apenas ali uma garoa. Não, a dificuldade veio para ambos, para os dois. A diferença estava no alicerce.
E justamente por conta disso, a casa que estava edificada sobre a areia desabou, e não só isso, foi grande a ruína. Então, se você parte para educar os seus filhos da premissa errada de não colocar a Escritura como centro, não espere outra coisa, a não ser ruína. Jane Nelson, ela é a criadora da educação positiva, né, e o nome mais famoso aí do assunto. Ela tem um livro muito conhecido chamado justamente Disciplina Positiva, e basicamente ali ela vai dizer que hoje nós vivemos em outra época. Não podemos querer educar os nossos filhos com base em um livro antiquado como esse, ainda que ela não cite de forma explícita. Mas todas as citações deixam a dizer isso, deixam a entender isso. Nós vivemos outra época, outros tempos, tudo mudou. E é claro, em relação aos tempos bíblicos, tudo mudou. A tecnologia é diferente, graças a Deus por isso. A forma como nós obtemos alimento é diferente. Você não precisa sair caçar para trazer carne para casa. Trabalha, vai ao supermercado e traz congeladinho, resolve. Nesse sentido, sabemos que mudou as coisas. Lembrando, os princípios são inegociáveis. Não importa o tempo, não importa o período, princípios são imutáveis. E eu coloquei aqui só alguns trechos. Veja o que ela diz, põe ele, por favor. Isso aqui é logo no primeiro capítulo. É ali, o alicerce. Logo no início. A primeira grande mudança é que os adultos, falando o porquê, né, que se mudou, como educar, porque os tempos mudaram, sobre todo esse assunto, ela começa dizendo assim. A primeira... Jesus amado, calma, gente. Jesus, vai dar certo. Vai de novo. A primeira grande mudança é que os adultos não são mais exemplos ou modelo de submissão e obediência. Os adultos esquecem que eles mesmos não agem da mesma forma que agiam antigamente. Antes, a mãe obedecia a qualquer ordem dada pelo pai, ou, ao menos, dava a impressão de que o fazia. Porque isso era culturalmente aceitável. Nos bons e velhos tempos, poucas pessoas questionavam a ideia de que a decisão do pai era definitiva. E o grifo ali é meu, tá? Não é do livro, não. Você percebeu? A primeira grande mudança é que os adultos não são mais exemplos ou modelo de submissão e obediência. Quem disse que adultos não precisam ser submissos e obedientes? Chegue lá no seu serviço, depois de receber uma ordem explícita de seu patrão, faça tal coisa, diz, não vou fazer. Exercite fazer isso. Exercite diante de uma blitz policial, falar, não vou parar. Que história é essa? Que não há mais submissão. Que história é essa que não há mais obediência? Mas você percebeu como é a serpente dando uma torcida naquilo que Deus disse? Mentiras. Adultos continuam se submetendo, claro. Mas por que ela diz isso? Que adultos não se submetem mais? Porque se a mulher não precisa mais se sujeitar, se submeter ao marido, a consequência é que filhos também não precisam mais obedecer aos pais. Não precisam mais se submeter aos pais. E olha como que ela é maligna, né? Antes, a mãe obedecia a qualquer ordem dada pelo pai. Ou ao menos dava a impressão de que o fazia. Sarcástica ainda, né? A mãe obedecia tudo, ou fingia que obedecia. A naturezinha de Eva aqui. Sei não, hein? Sei não. Você percebeu que, de partida, nós vemos o feminismo escancarado logo no primeiro capítulo. A exaltação da mulher. E o homem, a cada dia mais, tido como uma figura diminuta. É isso que eles fazem. Diminuem o papel do homem e exaltam a mulher, invertendo aquilo que Deus ensinou a mim e a você. De início, portanto, a disciplina positiva já é um choque frontal com a Escritura. E como pode cristãos comprarem livros desses para ensinarem os filhos dessa forma? Você pode comprar, por exemplo, igual eu, né? Você compra para descer o porrete. Vai falar contra, daí não tem problema. E vai além. Igrejas ensinam. Ensinam. De início já é um choque frontal com a Escritura. Portanto, você deve escolher a quem você segue para educar os seus filhos. Ou a Bíblia ou a educação positiva, porque estão indo para caminhos diferentes. Não tem como você pegar a Dutra sentido São Paulo e querer chegar no Rio de Janeiro. Por mais que você tenha boas intenções. Não vai. Não vai.
Vai acabar no meio do caminho o combustível, esquece. Ela vai mais adiante. Põe ele, por favor, o próximo. Rudolf Dreykus, psiquiatra, só a gente falar, né? Disciplina positiva, quase toda ela é baseada em psiquiatria e psicologia. Já começa por aí. Jane Nelson tem quase que como guru um psiquiatra. Rudolf Dreykus ressaltou: quando o pai perdeu o controle sobre a mãe, ambos perderam o controle sobre as crianças. Isso significa que a mãe deixou de ser modelo de submissão, o que é um progresso. Grande parte dos bons e velhos tempos não eram tão bons assim. Você consegue ver como é algo totalmente de encontro àquilo que nós aprendemos na Escritura? As mentiras vão ficando cada vez mais escancaradas. Primeiro, olha que absurdo, né? Olha, quando o pai perdeu o controle sobre a mãe. Mas quem diz que submissão tem a ver com controle? Submissão tem a ver com estar debaixo da mesma missão. Os dois têm o mesmo objetivo, que é criar filhos para a glória de Deus. Isso é submissão, é a mulher dizer, estamos juntos. E o homem é o capitão, é o homem que governa, mas os dois estão juntos na mesma missão. Mas ela começa a dizer isso. E vai além. A mulher não ser mais submissa é progresso. É o progressismo escancarado, o marxismo para todo lado. É por isso que ela vai ensinar que quando se educa filho, você deve exercitar o princípio do acordo, da conversa. Se você tem alguma demanda ali, seu filho não quer obedecer, você não pode mandar. Sente, explique os seus motivos e convença-o através de argumentos. E por quê que elas precisam fazer isso? Ora, já que a mãe não está mais sob a autoridade do pai, ou no caso do marido, já que a esposa não está mais sob a autoridade do marido, os filhos também não estão mais sob a autoridade dos pais. E você consegue perceber que feminista é um ser tão asqueroso que ela, para não se submeter ao marido, ela prefere não ter autoridade sobre o filho. Prefere perder a autoridade sobre o filho. Não, mas se submeter ao marido, isso não dá, de forma nenhuma. Já o arranjo bíblico é o oposto. O que a Bíblia vai dizer sobre o seu papel, mulher, quando você tem filho? A Bíblia vai dizer que você é o primeiro exemplo de submissão dentro do seu lar. Sim. Não é isso que Paulo vai ensinar em Efésios? Esposas, sejam submissas aos maridos como ao Senhor, como a Deus. Ou seja, o seu filho vai ver em você um padrão de submissão. Agora, se você fala com seu marido de qualquer jeito, se você tira a sua virilidade, masculinidade diante das crianças, querendo colocar as asinhas de fora, mostrando que você sabe mais, que você manda, não espere filhos obedientes. Se você é que fala mais alto em casa, se você é que quer governar em casa, como que você quer que seus filhos sejam submissos e obedientes? Sendo que o primeiro papel de submissão que é o seu, você não quer cumprir. É por isso que muitas famílias, mesmo dentro das igrejas, estão destruídas, desgovernadas. Por quê? A mulher passa a reinar. Isso todas as irmãs têm essa natureza, viu? Algumas talvez mais, outras menos, mas todas. Todas querem governar. É por isso que a Bíblia diz, sujeitem-se. Sujeitem-se aos seus maridos. Porque isso faz parte da natureza. Jane Nelson, ela deixa o marxismo escorrer por todo o seu livro. E eu não estou exagerando. Você vê ali ela dizendo coisas assim, olha, obedecer o chefe é opressão. Conhece essas frases? Você já viu em algum lugar por aí, né? Obedecer ao chefe é opressão, grupos minoritários têm seus direitos, crianças merecem ser tratadas com dignidade e respeito. E quem diz que não? A Bíblia também diz. Nós também acreditamos que as crianças devem ser tratadas com dignidade e respeito, mas dentro da autoridade do lar, existem pais que devem governar e assumir essa posição, porque Deus os constituiu assim. O mundo é constituído de autoridade, quer você queira ou não. Você não pode fazer aquilo que você acha que dá na telha, aquilo que você quer. Não tem essa possibilidade. A anarquia nunca deu certo em lugar nenhum. Agora você acha que na sua casa
deixando que todos tenham o mesmo papel, o mesmo nível de liderança, de comando. Você acha que vai funcionar? Cite para mim um lugar onde a anarquia funcionou. Não existe. Em Juízes, capítulo 21, os benjamitas tinham rapturado. Olha que coisa. Eles tinham pegado mulheres, raptadas mesmo, as mulheres de Siló. E a Escritura vai dizer por que esses homens raptaram essas mulheres. Não havia rei em Israel. Cada qual fazia o que achava mais reto. Ou seja, quando não há governo, cada um faz o que dá na telha. E a consequência é a desgraça, a ponto de homens raptarem mulheres. Eles acharem normal. Por quê? Ora, não tem quem diz que é proibido, então já era. Ensinar os filhos que todos são iguais, que não há autoridade, é um desserviço que você faz para o seu filho e para a sua filha. Você vai criá-lo num mundo que não existe. Não existe. Em todo lugar, a autoridade. Se ele falar atravessado com o chefe, ele vai ser demitido. Se ele desrespeitar uma pessoa numa escola, ele vai ser punido. Se ele mexer com um amiguinho, ele pode tomar umas bofetadas. Gente, até no crime a autoridade, sabia? Não tem bagunça no PCC, não. Por isso que é primeiro comando. Até lá tem comando, em muitas famílias não. Não há quem governe. Até no crime é comando. Nós acreditamos que a criança deve ser tratada com dignidade e respeito sempre. Dignidade, respeito e futebol. Dignidade, respeito e disciplina. Dignidade, respeito e shopping. Dignidade, respeito e correção. Dignidade, respeito e brincar de boneca. Passeio no parque. Dignidade, respeito e hora para comer. Hora para dormir. E vai fazer porque eu mandei. Ponto. É assim que funciona. Terceiro. Eu acho que eu não vou conseguir falar sobre todo o assunto hoje. Se eu não conseguir, semana que vem, eu termino, se Deus quiser, que a voz me dê graça. Terceiro, diferenças entre disciplina positiva e a escritura, de forma bem prática. A educação positiva, ela, assim como o feminismo, o esquerdismo, o socialismo, o progressismo, sim. A educação positiva, assim como eles, é apenas uma preparação para que os pais percam o poder e a autoridade sobre seus filhos. Este é o objetivo. Assim fazendo, os pais não tendo autoridade, os filhos terão que se submeter a outra pessoa, que via de regra não é uma pessoa, é o Estado. É assim que funciona. Os seus filhos, eles sempre vão obedecer a um pai. Se você não os ensina a obedecer ao Pai Celestial e, consequentemente, a você, eles vão obedecer ao Papai Estado. Porque é para isso que eles estão batalhando. Se você não ensinar os seus filhos aquilo que é correto, o Estado vai ensinar para eles sobre sexualidade, sobre gênero, sobre relacionamento, sobre comportamento. E vai ensinar, é óbvio, né? Do jeito deles. Quais os objetivos em si da educação positiva? Acho que eu coloquei ali primeiro. Põe para frente ali. Primeiro, criar bons cidadãos com valores, ética e moralidade. Quem é contra isso aqui, gente? Você vê um livro dizendo que aprenda a educar os seus filhos, a criar bons cidadãos com valores, ética e moralidade. Quem não quer? Todos querem. É o desejo de todos. Mas a pergunta é, qual valor? Qual ética? E qual moralidade eles vão ensinar? A deles? Óbvio que é a deles. A Bíblia, em contrapartida, ela nos dá subterfúgios e uma base muito melhor. Paulo vai dizer assim a Timóteo, 2 Timóteo 3, 14 a 17. Aqui, lembrando, Paulo, ele é um pastor mais velho e está ensinando a um pastor mais novo, Timóteo, de como se comportar diante das circunstâncias da vida, diante do ministério e das coisas que vão acontecer na igreja. É um pastor mais velho aconselhando um pastor mais jovem. E olha o que Paulo vai dizer. Tu, porém, falando para Timóteo, tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo
de quem o tens aprendido, pois desde a infância sabes as sagradas letras, desde a infância, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e o pleno preparo para realizar toda boa obra. Você, Timóteo, aprendeu a Escritura desde pequeno. Permaneça. Porque o mundo vai vir com tudo que é tipo de informação, ou melhor, desinformação. Mas permaneça naquilo que é fiel, naquilo que é sagrado. A Bíblia, ela tem o mesmo objetivo. Criar bons cidadãos com valores, com ética, com moralidade. Mas além disso, a Bíblia é única em oferecer o caminho da salvação, coisa que nenhum outro lugar vai oferecer. Segundo, nós vemos que na educação positiva não há repreensão, e sim diálogo. Como eu disse, na educação positiva, você, diante de um dilema, você diz para o seu filho, um filho bem grande já, 5 anos. Você disse para uma criança de 5 anos, filho, põe essa roupa para a gente sair. Não quero essa. Segundo a educação positiva, você não pode dizer assim, põe agora. Não. Você precisa dar o seu ponto de vista, argumentar. Filho, onde nós estamos indo é roça. Lá tem pernilongo. Manga comprida é mais ideal. Além do mais, filho, está começando a fazer frio à tarde. Põe essa aqui, é melhor para você não ficar resfriadinho. É por isso. Você tem que argumentar. Você tem que convencer através dos seus argumentos. A Bíblia, todavia, ela diz que um casal cristão deve ser liderado pelos pais, com o homem encabeçando, e os filhos em submissão, obediência e honra. Acabou. É assim que funciona. Além do mais, Deus punia o seu povo quando o povo errava. Todas as punições que você vê Israel sofrendo, que você vê o povo de Deus sofrendo, que você vê os hebreus sofrendo, é por conta de pecado. Eles erravam e Deus punia. Aí Deus punia os seus filhos por conta de desobediência, por conta de pecado, por conta de erro. Mas a educação positiva diz, não faça assim com os seus filhos, não. Faça diferente. Converse. Argumente. Eu vou falar sobre isso mais para frente, né, nas outras pregações. É claro, a gente não começa dando aquele tapão na velocidade 100 de uma hora para outra, né? Há estágios. Mas dentro de um lar, os filhos precisam entender, o seu lugar é obedecer. Você deve obedecer, submeter. Assim funciona. Não tem essa de ficar argumentando tudo. Não, tem a sua hora, claro, eu vou explicar. Mas não tem essa, não. Filho, vem aqui, eu vou te convencer o porquê você deve me obedecer. É ruim, hein? Menino de 5 anos, se você não manda uma criança de 5 anos, e quando fizer 18, meu Deus? E quando fizer 15? Você não vai ter controle nenhum. E detalhe, a criança tem que fazer sem cara feia, porque tem uns que fazem, né? Você tem que fazer um curso de drone com a Havaiana. É isso? Minha esposa é especialista, faz até curva a Havaiana dela. Fez a coisa e faz bumerangue, dá a volta na mão. Exagerando. Mas não tem essa. Mas é assim, é claro, eu vou falar sobre unidade também, né? Sobre a importância de quando um pai ou uma mãe está repreendendo os filhos, de o outro não se intrometer. Porque, via de regra, a criança assim faz. Você vai, não faz tal coisa aqui. Daí vai para o pai chorando. Ai, meu pai faz tal coisa. Não pode. Unidade. Se o pai falou, pelo menos lá em casa a gente faz assim. Minha esposa fala, faz tal coisa. Se eles vêm e perguntam para mim, por exemplo, a minha esposa fala, não tem videogame hoje, apesar que nem tem mais, mas nem tem videogame hoje. E eles vêm e perguntam para mim, eu só falo assim, você já perguntou para sua mãe? Se eles falam assim, já apanha. Já apanha na hora. Porque se ela falou não tem que perguntar para mim. Ela falou não, nós somos um. Isso é unidade. Agora, criança não adianta, a criança gosta de tentar nos enganar. E quando nós queremos que os filhos sejam obedientes, queridos, pelo amor de Deus, não é para que nós fiquemos bem, né? Está vendo? Que filho obediente nós temos? É para o bem deles. Não é para que você vá em um jantar
que você vai em uma comunhão de família, uma confraternização da igreja, e todos digam, puxa, o filho do irmão, nossa, obediente, hein? Não, não é para isso. O objetivo de educar bem os filhos é para que Deus os abençoe e não os puna. Porque é isso que vai dizer Efésios. Honra teu pai e tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa, para que te prolonguem os seus dias e te vá bem na terra. Então, quando nós falamos para eles serem submissos, ensinamos, educamos a serem disciplinados, é para que eles tenham uma vida longa. Ou seja, até por egoísmo, eles deveriam obedecer os pais. Porque eles vão se dar bem. É assim que a Escritura diz. A preocupação bíblica vai muito além de comportamento. O comportamento faz parte. Mas a comportação bíblica, pelo menos a Bíblia, ela se importa muito mais que com o comportamento. Provérbios, capítulo 23. Não retires da criança a disciplina. Disciplina positiva, já não lê isso aqui, já não pode, né? Rasga essa parte. Mas olha o que diz. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com vara, não morrerá. Tu fustigarás com vara e livrarás a sua alma do inferno. Não retires da criança a disciplina. Tem que estar ali, a disciplina. Tu a fustigarás com vara. Tomar cuidado que eu falo aqui, porque a última vez não deu ruim, né? Mas fustigar, aqui, o verbo é nakar, no hebraico, que significa literalmente golpear, açoitar, bater. Por isso, não tem a mínima possibilidade de você ouvir alguém dizer assim, olha, mas quando a Bíblia fala de repreender com vara, é apenas algo simbólico. Como algo simbólico, sendo que o significado é golpear, bater, açoitar. E você percebeu? Fustigar de, né? Não é pouco não. Fustigarás as crianças com vara, não morrerá. Pode ficar cegado, não vai morrer não. Tu a fustigarás com vara e livrarás a sua alma do inferno. Esse é o objetivo da educação cristã. Que os nossos filhos sigam o caminho do Senhor. E para encerrar, talvez o terceiro e maior erro da educação positiva é a visão que eles têm do pecado. Por que eu digo isso? Na disciplina positiva, na educação positiva, a criança ela não peca. Não. Ela comete equívocos, erros pontuais. E todos os erros não passam de uma maneira de se aprender algo. É claro, nós sabemos que os erros fazem com que nós aprendamos algo, sim. Mas que história que é essa de que criança não peca? Que todo erro é um aprendizado? A Bíblia diz que toda transgressão é pecado. Romanos, Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte. Isso nós vemos por toda a Escritura. Mas eles dizem, mas a criança ela não sabe o que faz, ou ainda não é madura o suficiente para entender o que está fazendo. Que não! Seus filhos são mais espertos do que você imagina. Sim, com 2, 3 anos eles já conseguem enganar o irmão, tomar as coisas do menorzinho, fazer birra proposital, ser maldosos com os outros, colocar o pé na frente para que o fulano corresse e tropeçasse. É assim. Então, que história que é essa que a criança não entende? Entende. Claro que entende. A criança precisa entender que, segundo a Bíblia, pecado tem consequência. E assim os pais devem fazer. Ora, se adultos pecam e tem consequência, por que criança? Vamos passar a mão na cabeça? Não pode. Deve receber castigo. Na Bíblia, a criança já nasce culpada. Então, que absurdo que é isso? Que criança não tem culpa. Lembra no Salmo 51? Davi dizendo assim? Eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. E eu já expliquei para os irmãos, não é que ele foi fruto de um adultério. Claro que não. Ele está dizendo, olha, a minha natureza, eu vim ao mundo com uma natureza pecaminosa. É assim todo ser humano, é assim toda criança, seja do adulto mais velho, que eu da criança mais nova que a gente tem, do bebezinho mais tchucu-tchucu dessa igreja. Ele é um projeto de Hitler, se a graça de Deus não for sobre ele. Você não tem noção o potencial maligno que toda criança tem. Ora, porque você sabia que Hitler já foi criança? Novidade, né? Não sabia dessa? Você acha que ele nasceu adulto e maligno? Uma vez eu coloquei aqui, né, uma foto do Hitler criança. Gente, cabelinho loirinho, lisinho aqui, ó, parece piniquinho cortado. Coisa mais tchucu-tchucu. Ai, que bonitinho do papai. Então você já apertar. Virou Satanás em pessoa. Se sentir culpado é fundamental para a criança. Sabe por qual motivo?
se ela não sentir-se culpada, não perceber que errou, dificilmente ela vai se arrepender do que ela fez. Fundamental deixar que ela se sinta culpada. Pedro, em Atos 3, que eu estou pregando aqui nas quartas. Pedro, quando ele vai pregar aqueles homens e mulheres, ele diz: este Cristo que vós crucificaste, esse Jesus, Deus o fez Senhor e Cristo. Mas percebe o que Pedro faz? Pedro diz: não, gente, passou, né? Vamos embora. Não. Esse Jesus aí que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Paulo, ali em Romanos 7, ele começa a contar a crise de alguém em processo de conversão. E nós vemos Paulo dizendo assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ou seja, para que haja conversão, em primeiro lugar, é necessário que se sinta um miserável. Agora, se você encobre todas as culpas do seu filho, não deixa ele ter peso nenhum daquilo que ele fez de errado, como ele vai buscar arrependimento? De jeito nenhum. Uma vez, meu filho maior tinha 9 anos. Eu lembro muito dessa experiência. Eu estava lendo para ele alguma história da Bíblia lá infantil, e ele fez uma pergunta para mim que na hora eu lembrei de Jovem Rico. Ele disse assim: pai, o que eu preciso fazer para ir para o céu? E pronto, já era tudo o que eu queria. E filho, fácil. Obedeça aos mandamentos. Não mate. Não roube. E tipo assim, menino, isso eu faço. Ele disse assim: não minta. Aí já travou ele. Deu aquela travadinha. Eu parei. Eu vi que os olhos dele começaram a encher de lágrimas. Falei nada. O que está acontecendo aí? Eu vou para o inferno, pai. E sério, por quê? Eu já menti. Então é para lá que você tem que ir mesmo. O pai não vai não, vai só você, viu? Eu vou para o céu. Você não tem noção como que lá é terrível. É tormento, cedo, à tarde, à noite. Você vai pegar fogo o dia inteiro. Você vai gritar e não vai ter socorro. Eu terrorizei de propósito. Porque se ele não ver que o que ele fez é errado, ele não vai buscar arrependimento. Para só depois ele se sentir extremamente culpado. Que eu disse a ele: ainda há uma chance para você. E a única chance é você se arrepender da sua mentira e crer em Jesus Cristo e clamar para que Ele tenha misericórdia da sua vida. Do contrário, é para lá que você vai, ali é o seu lugar. Eu não sei se ele converteu ali, mas eu sei que ali ele começou a dar indícios de que, gente, eu sou mau. E como os nossos filhos vão entender que precisam de perdão e graça se nós sempre encobrimos seus pecados? Achamos que não há problema. Não, esse aqui não tem problema não. Tem sim. Portanto, pare de dar desculpas para os pecados dos seus filhos, por mais que eles sejam pequenos. Pare. Às vezes a criança acha que não cumprimenta ninguém. Aí, pastor, está cansado. Não, é má educação, você que não educa direito. Que papo que é esse, está cansado? Ensine-o a cumprimentar os mais velhos, a conversar com os irmãos. Está fazendo uma birra. Não dormiu direito essa noite. Eu sei que é frouxo. Para. Daí assim você desculpa ele, desculpa você. Dê nome ao pecado. Não chame de erro pontual, de equívoco. Uma vez um irmão me disse, né? Pastor, toda vez eu mando mensagem para fulano lá. Fulano visualiza, não responde. Demora. Mas adolescente é fogo, né? Eu disse, não. Não é adolescência não, é pecado. É orgulho, arrogância, rebeldia. Não vem desculpar, dizer, adolescente, não interessa. Chame o pecado de pecado. Porque se entender que é pecador, meu irmão, é fundamental para toda e qualquer criança. É só assim que ela vai sentir a necessidade de ser perdoada. Não importa quantos anos nossos filhos têm. Eles precisam se ver como pecadores. A disciplina positiva, ela, claro, que ela dá sim os seus frutos comportamentais. Claro que dá. Mas lembre, suas fontes são psiquiatria, psicologia, ciência, experimento com ratos.
Não vai dar tempo de discorrer sobre isso hoje, mas até isso. Olha, fizeram tal experiência com o ratinho, deu certo. Faz com a criança, vai dar certo também. Igualzinho, qual a diferença? Criança e rato é a mesma coisa. Esse é o absurdo. Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O Senhor. Aqui está toda a fonte de sabedoria. É disto daqui que você precisa saber para educar os seus filhos. Você pode não ter faculdade, curso técnico, você pode falar subir para cima, descer para baixo, não tem problema. Não tem problema. Mas você precisa amar o Senhor e saber que a Escritura é suficiente para que nós possamos ensinar bons caminhos aos nossos filhos. Porque a disciplina positiva e a Bíblia elas vão em caminhos opostos. Escolha o melhor caminho. E como diz a Escritura, quando nossos filhos crescerem, eles não vão se esquecer. Amém, meus irmãos?